HLB Conecta. A série de podcasts que liga você aos principais temas do mercado. Olá, eu sou André Bueno, sócio de Transaction Advisory Services da HLB Brasil, e você está ouvindo mais uma edição da nossa série de podcasts da HLB Conecta, um podcast que aborda sobre os principais temas da economia e finanças do Brasil e do mundo. Estamos presenciando momentos de instabilidade econômica ocasionada por diversos fatores, sendo um deles a pandemia da Covid-19, que gerou impactos profundos em diversos setores e países. Nos últimos dias foram apresentados alguns dados que nos ajudam a projetar as nossas expectativas econômicas para o próximo ano, como o resultado do PIB para o terceiro trimestre e a inflação. Para analisarmos esse tema, contamos com a participação do sócio e economista da HLB Brasil, Marcelo Fonseca. Tudo bem, Marcelo? Olá, André, como vai? Tudo bem? É um prazer falar com você e com todos que nos acompanham aqui no HLB Conecta. Olá, Marcelo. Realmente é um grande prazer falar com você de novo e a gente conseguir debater esses temas que impactam nossas vidas de uma forma tão relevante, não é? Mas vamos lá para a primeira pergunta, que é o primeiro tema que eu queria discutir com você. O IBGE divulgou os dados do PIB para o terceiro trimestre, apresentando um crescimento de 7,7% e confirmando a saída do país da chamada recessão técnica. Apesar das expectativas de crescimento, podemos esperar que esses dados tragam a recuperação das perdas econômicas causadas pela pandemia do Covid-19? O que você acha disso? André, não há dúvida nenhuma que foi um trimestre muito bom. É sempre bom crescer e já era, de certa forma, esperado na medida que o governo, através dos programas de auxílio para os cidadãos e para as empresas também, acabou despejando muito dinheiro no mercado. Esse dinheiro foi para consumo, não para investimento, mas foi para consumo. Então foi um resultado bom. E já, de certa forma, esperado. Por outro lado, quando a gente observa o resultado do primeiro trimestre, com uma queda de 1,5%, o segundo trimestre com um tombo de 9,6%, então esse 7,7% não foi suficiente para recuperar o patamar que estava antes de entrar na pandemia. De certa forma, essa movimentação toda da economia, no meu entendimento, é esperada. Não só a queda inicial, o tombo inicial, por conta do ineditismo da pandemia, a economia simplesmente fechou literalmente as portas, o mundo também fechou as portas, como também como resultado do programa de transferência que foi de grande monta no Brasil, essa recuperação já era esperada. Agora, se essa recuperação será constante e quando que a gente vai recuperar o patamar do início da pandemia, isso a gente vai ter que aguardar um pouco até como será o quarto trimestre do ano. A gente já vai ter algum tipo de redução no auxílio emergencial e a gente já está começando a ver também o repique dos casos de Covid na sociedade. Realmente, Marcelo, acho que você trouxe uma perspectiva muito interessante e relevante, até porque, apesar desses números satisfatórios, né, eles foram considerados fracos, né, em comparação com as expectativas de mercado, que projetavam um crescimento de 8,8% em relação ao semestre anterior. E dentro dessa perspectiva, considerando aquilo que você acabou de explicar para a gente, como você imagina que esses resultados impactam os diversos setores e mercado, principalmente a indústria e serviços, que foram os principais destaques dos dados apresentados do PIB? André, olhando o resultado do PIB, a gente olhando também o PIB aberto pelos seus setores, né, de mensuração, quando a gente observa o setor de indústria e serviços, né, e mais uma vez fazendo uma analogia com o segundo trimestre do ano, que foi muito ruim. No segundo trimestre teve uma queda de 13% na indústria e agora um aumento de 14,8% no terceiro trimestre. E nos serviços, uma queda de 9,4% no segundo trimestre, um aumento de 6,3% no terceiro trimestre. Olhando isso em perspectiva do que aconteceu, assim, em retrospectiva e olhando para frente em perspectiva, a gente, e observando também que a contribuição de exportação e importação foi negativa, a gente imagina que a indústria teve uma recuperação em função do consumo. E dentro desse consumo, quando a gente analisa, por exemplo, o setor de serviço, a gente vai ver uma parte deles com muitos problemas em função da pandemia, sobretudo bares, restaurantes e comércio, em função não só do receio das pessoas de contrair a doença, como também em função das medidas de quarentena, lockdown, etc. Dentro da indústria, a gente vê
um valor bem expressivo na parte de indústria de transformação. Dentro dele tem a parte relacionada a consumo também. Então, eu quero crer que eu acho que o que vai continuar puxando a economia será a indústria e o serviço, com pouca participação do gasto do governo e muito pouca participação da balança comercial, sobretudo, obviamente, considerando, se fosse o caso de ter um superávit, na medida que o comércio internacional ainda está deprimido, porque a demanda externa está deprimida. Então, nossa exportação ela é função não só de câmbio, mas também de demanda externa. Então, eu vejo, de certa forma, o foco em serviço e na indústria. E ainda dentro da indústria de transformação. O setor agrícola segue também, de certa forma, vamos chamar assim, dentro do que se pode imaginar de bem, está bem. Mas eu acho que a nossa recuperação, como você colocou, que o mercado esperava aí uma expectativa de 8,8%, eu vejo que ela não vai seguir tão vigorosa assim, à medida que os estímulos da economia serão retirados, como a gente já conversou um pouco antes. Perfeito, Marcelo. Eu concordo plenamente com você. E aí, dentro dessa perspectiva que a gente traça, né, e um pouco da expectativa, né, do resultado do último trimestre, para 2021, o que você acha que nós podemos esperar em termos de crescimento econômico? André, infelizmente, acho que nada muito emocionante, nada que possa, de certa forma, resgatar o mercado de trabalho, que está muito deprimido, o desemprego está muito alto. Eu não vejo um crescimento que possa mudar um pouco esse quadro, a tendência dele de forma significativa. O mercado fala em 3,3%, algumas agências internacionais falam alguma coisa até abaixo de 3%, 2,8%, o que é muito pouco, considerando a base de comparação. Se você pega um ano muito fraco, como 2020, você tem um crescimento pequeno no ano seguinte, você tem a base baixa, você cresce pouco, isso quer dizer que a recuperação, no meu entendimento, não será muito grande, será isso mesmo que o mercado está imaginando, em torno de 3,3%. Se passar, não será muito. Perfeito, Marcelo. Acho que, infelizmente, acho que as coisas são como elas são, né? Talvez a gente não consiga realmente ter aquele ano brilhante que todos nós gostaríamos de ter, né? E uma outra coisa que você acabou de enfatizar, e a gente já sabe, né, como essas medidas de auxílio emergencial, né, que injetam recursos na economia, que ou quer seja para consumo, ou quer seja para estimular repagamento de dívidas, etc., das pessoas físicas, e isso realmente beneficiou, né, e acho que talvez parte do crescimento do PIB que a gente viu via consumo foi em decorrência disso, né? Foi em decorrência de ter mais liquidez na economia. Só que agora o governo já descartou a prorrogação do auxílio emergencial. E como é que você enxerga essa notícia e como ela pode impactar o desenvolvimento econômico e o crescimento de consumo, né? Visto que talvez vai haver uma restrição de liquidez, né? Sim, André, o fim do auxílio emergencial vai ter um impacto grande na economia, não resta dúvida nenhuma, vai ter um impacto grande na vida dessas pessoas essas pessoas que foram chamadas de fantasmas ou algo assim do gênero, pessoas que nem nos cadastros básicos do governo constavam e que passaram a receber o auxílio, que de certa forma começaram a consumir, e eu acho que pode até, como a gente já falou aqui, associar esse crescimento do terceiro trimestre ao impacto do auxílio emergencial, não só sobre o consumo também das famílias, mas também sobre a produção das empresas para esses bens que as famílias consumiram. Quando você pergunta para mim o impacto sobre o desenvolvimento econômico, enfim, o crescimento do consumo, a gente pegando o PIB sob o ponto de vista da demanda, que tem o consumo das famílias, o investimento das empresas, o gasto do governo, o saldo da balança comercial, a gente imagina que o impacto vai ser muito grande, porque a gente espera que o consumo caia na medida que essas pessoas voltarão vamos chamar assim, a ficar à margem do sistema totalmente. Se cai o consumo, não tem porque tem investimento das empresas, na medida que também o crescimento mundial não deve ser nada de muito significativo no que vem. Então, mesmo que seja para atender o mercado externo, a gente não tem um aumento de investimento muito elevado. O investimento no Brasil já vem baixo, não é de hoje, né? A taxa de investimento. Da mesma forma que a economia também crescer através de gastos do governo. O governo já está muito endividado, o próprio auxílio emergencial, todos os gastos que o governo teve e está tendo ao longo da pandemia aumentaram muito o endividamento do governo. Espera-se que ao final do ano chegue a 100% do PIB, o tamanho da dívida do governo. O governo não vai ter muito espaço fiscal para gastar também.
E se começar e continuar gastando, isso pode trazer algum tipo de problema no mercado, né? Um impacto sobre o câmbio, enfim, coisa desse gênero. Então, eu acho que sim, eu acho que a gente vai perder esse motor que se refletiu no terceiro trimestre com o final do auxílio emergencial. É isso, né? Já nos traz algumas preocupações, né, Marcelo? E nos faz lembrar de alguns fantasmas, né? Como, por exemplo, a inflação. Porque, segundo dados divulgados pelo IPCA, a inflação acelerou para 0,89% em novembro, sendo a maior alta para o mês, né, desde 2015. Pensando nisso, como compatibilizar a retomada do crescimento econômico com os sinais de alta inflação? Lógico que na última reunião do Copom já sinalizaram que possivelmente a taxa básica de juros no ano que vem deve subir, né? Que seria uma forma de tentar controlar a inflação. Mas o que mais você acha que se poderiam destacar para os nossos ouvintes? Isso é um ponto importante, André, porque realmente a inflação veio muito alta em novembro, o índice já está acumulado, se não me engano, em 4,31% no ano. A meta é de 4%, obviamente que tem um espaço para cima e para baixo, tem as bandas aí para cima e para baixo, que exatamente para ter essa flexibilização na meta. Mas eu acho que a inflação no Brasil ela pode estar mais associada até à volatilidade do câmbio do que algum tipo de questão relacionada a demanda sobre oferta, até porque o mercado de trabalho está muito deprimido, então nesse sentido haveria espaço aí para uma retomada, uma capacidade de utilizar pessoas no mercado do mercado de trabalho. Mas eu quero crer que essa inflação está associada ao câmbio, e esse câmbio está associado a esse desconforto com a questão fiscal. O Brasil tem que definir como é que vai enfrentar a questão fiscal, como é que vai lidar com esse endividamento de quase 100% do seu PIB. Não é só o teto de gastos, eu acho que tem que ser além do teto de gastos, já ficou talvez até acanhado, tendo visto o que aconteceu ao longo do ano. Como é que o Brasil vai resolver a questão fiscal em termos de, ao longo do tempo? Não vai resolver em 1 ano, nem 2 anos, mas como é que ele sinaliza uma tendência de que vai ter uma queda ao longo do tempo do endividamento, que o país será solvente? Eu acho que é nesse ponto, desse desconforto, que o dólar fica oscilando muito. E quando o dólar oscila, quando ele se valoriza frente à nossa moeda, quando há uma desvalorização cambial, é natural que preços comercializáveis tenham um aumento em função do aumento do dólar. Eu vejo o problema da inflação, então, ligado a como é que o governo vai propor à sociedade a resolução do problema fiscal do país. Não, isso faz todo e completo sentido. Acho que é isso mesmo, né? Mas aí, pegando o gancho no que você acabou de dizer, principalmente da questão fiscal e de outras, né, reformas estruturais que são necessárias, você imagina que as expectativas das reformas tributária e administrativa poderiam ser a solução para essas incertezas que cercam a atividade econômica, justamente, né, com relação ao teto de gastos, etc., né, que você mencionou, e como também as expectativas para a vacina para a Covid-19, que na verdade que é o tema mais debatido, acredito que dos últimos 15, 20 dias. Né? Inclusive hoje, né, nós já começou a imunização nos Estados Unidos, né? Então acho que talvez todos esses aspectos tomados em conjunto traz uma série de expectativas, né, para 2021 e para os anos que se seguem, não é? Você concorda comigo? Eu concordo plenamente, André. Tem que haver uma sinalização no caso do Brasil, a gente, voltando à questão anterior da parte da inflação, é onde associei essa incerteza fiscal, da solvência da dívida do país, né? Do setor público, do país, enfim, do país. A reforma tributária e administrativa, é claro que reformas amplas e não mini-reformas mais amplas, elas ajudarão muito na questão não só do aumento da produtividade na economia, que é associada à reforma tributária, como também na parte até da solvência do setor público, na parte da reforma administrativa. Seria muito bom se a gente conseguisse encaixar na agenda do Congresso no próximo ano essas duas reformas, como eu já disse aqui, amplas. Com relação à vacina, na verdade, é a única resposta razoável ou possível mundial para a retomada da atividade econômica. Não existe outra. Os governos não podem continuar despejando dinheiro de forma assistencial no mundo inteiro. Isso não existe. Então, a única resposta do mundo para retomar a vida normal é a vacina.
A vacina que já começou na Inglaterra, como se disse, no momento que nós estamos aqui falando, se iniciou nos Estados Unidos, as bolsas brasileiras, de certa forma, já refletindo essa expectativa, retomando os índices diante da pandemia. Então, a vacina não é a resposta econômica, e obviamente que é o conforto social para as pessoas, para tirar essa sombra da doença, enfim, essa parte sanitária que é terrível. Então, o Brasil precisa realmente fazer o dever de casa e colocar na agenda do Congresso essas reformas e que o governo as apoie também, o que é muito importante. Muito obrigado, Marcelo. E, mais uma vez, foi um prazer debater com você sobre esse assunto e trazer um panorama do cenário econômico para os nossos ouvintes. Espero que tenhamos esclarecido algumas dúvidas e ajudado de alguma forma a compreender o tema. Aguardo vocês, ouvintes, em nossa próxima conversa. Mais uma vez, muito obrigado, Marcelo, e até a próxima. André, o prazer foi todo meu. É sempre bom a gente discutir esses assuntos que são importantes para todos nós, fazem parte aqui da vida de todos nós que estamos no Brasil, das decisões que nós tomamos, enfim, dos nossos anseios. É importante a gente conversar um pouco e trazer um pouco de luz e da própria discussão para os nossos ouvintes. Eu agradeço muito a você e todos que estão aqui conosco no HLB Conecta. Um forte abraço. Você ouviu HLB Conecta. Obrigado pela audiência e até a próxima edição. HLB Conecta, a série de podcasts que liga você aos principais temas do mercado.